juntos na reconstrução. E nós temos um livro, alguns capítulos já lemos, tenho enviado para alguns irmãos alguns capítulos da Bíblia durante a semana para lermos em família. Esse é um mês que nós queremos desafiar você com a sua família a orar por outras famílias. Cada dia, cada semana você está intercedendo por sua família, por sua casa, mas também por outras famílias. E nós temos a leitura do livro de Neemias. Você já começou a ler? Durante esse mês queremos ler, se possível for mais de uma vez, o livro de Neemias, junto com os nossos familiares. E hoje nós queremos dar início a essa temática, a essa série, com o capítulo 1 de Neemias. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá. Nós vamos ler Neemias capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo, que resgatastes com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém. Até aí, amados irmãos. Quando a gente fala e pensa sobre a família, essa família que precisa de restauração, essa família que precisa de cura, nós podemos olhar por várias dimensões do estrago, da carência que as famílias estão vivendo nos dias atuais. Sabemos que estamos vivendo uma pandemia, e só isso já é o suficiente para justificarmos a necessidade que temos de lutar pelas famílias. Famílias estão sendo dizimadas pela doença, filhos órfãos, pais perdendo seus filhos. Há uma dor que abrange todo o globo, todo mundo, e principalmente aqueles países com maiores dificuldades. Uma enfermidade. A Índia, um país que estava até então as coisas tudo bem controlado, de repente se torna o primeiro de maior infecção no mundo. Meus irmãos, quando eu sofri um acidente,
eu fiquei meio preocupado de ficar internado, ter que fazer uma cirurgia, e os hospitais, no caso aqui o Hospital da Santa Casa, sempre cheio, atendendo pessoas. A gente fica um pouco preocupado com situações assim. Deus permitiu com que o tratamento fosse em casa, e eu agradeci a Deus por isso, né? Mas todos os dias, em todos os momentos, nós estamos com o coração partido de saber que no mesmo dia, uma família nossa, o irmão Givaldo, Darcy, no mesmo dia, duas pessoas na família faleceu. Eles receberam a notícia de falecimento, uma sobrinha e um irmão do Givaldo. Que triste. Eles não poderem estar com a família, não poderem estar perto, abraçando nesse momento tão difícil, tanto para eles como os familiares. Que momento terrível esse momento. Quantas lágrimas. O mundo está em luto. Não é uma cidade, mas o mundo está em luto. Lágrimas, mães. Meus irmãos, a família tem sido dilacerada por essa enfermidade, mas não é só de enfermidade. A família tem sido dilacerada também pela violência. Vocês viram aquele jovem que entrou numa escola e tirou a vida de alguns professores, algumas educadoras, inclusive de crianças com menos de 2 anos de idade. E não foi arma de fogo, foi uma arma branca, uma faca. Ele entrou com uma faca. Imagine, é difícil, é muito cruel para a gente imaginar o sofrimento, a angústia, o pavor, o desespero das outras professoras se trancando nas salas. Mas isso não acontece lá. A violência que atinge várias áreas da sociedade. O trânsito é violento e muito violento. O trânsito é violento. Cada vez, enquanto eu estava fazendo uma consulta, o retorno, toda hora chegava um ou outro. Acidente, moto, acidente de carro, quedas. Nós vivemos uma realidade de muita violência. Hoje o número, com essa pandemia, essa quarentena, nós sabemos qual é o assunto que está sendo divulgado, que a violência aumentou dentro das casas. As famílias, as pessoas estão enfrentando muita violência dentro de casa também, nos relacionamentos, agressões, inclusive de filhos para com os seus pais, e pais com os filhos, e marido e mulher, violência, agressividade. A família, ela tem sido dilacerada. Nós percebemos hoje, diante dessa epidemia, essa pandemia, nós percebemos esse distanciamento econômico. Algumas pessoas se aproveitando, inclusive, do momento terrível que nós enfrentamos com essa pandemia, para aproveitar, roubar medicamentos. Há pessoas que tentando vender vacina. Você acredita numa coisa dessa? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Como que a família, se não bastasse os valores da família, hoje você não pode, força de expressão, aspas aí, se você falar que você tem uma posição, que você defende a família, logo vão falar, em que sentido você defende a família? Só por você falar isso, podem estar te chamando de homofóbico, por você falar que defende a família. E que tipo de família você defende? Ou seja, você não pode ter valores e princípios. Você tem que aceitar todas as coisas, todos os tipos de relacionamentos como relacionamentos saudáveis. E nós bem sabemos que existem relacionamentos que não são saudáveis. Não podemos nunca concordar com abuso. Não podemos nunca concordar, por exemplo, com a pedofilia. Alguém que nasce dizendo assim, olha, eu nasci com um sentimento, um desejo por crianças. Eu sou adulto, mas eu desejo. Como que nós podemos concordar com aquilo que fere os princípios, e os princípios, inclusive, da palavra de Deus? Dizem que, eu acho que foi em Goiás, um pastor foi preso por se posicionar, por falar no ambiente sobre o seu posicionamento. E de certa forma, aí nós vemos a questão cultural. Que tragédia, meus irmãos, com essa pandemia também no sentido da educação no nosso país e no mundo. O Brasil, eu não estou defendendo assim aglomeração, mas o Brasil é o país
que ficou o maior tempo, as crianças ficaram o maior tempo longe das escolas. O maior tempo o Brasil ganha como aqueles que ficaram o maior período longe. Estão com maior dificuldade. Isso é um problema sério na formação educacional dos jovens, das crianças. Então, de certa forma, tudo isso vai afetar a construção da família, vai afetar os lares de hoje, mas os lares do futuro também. E aí envolve a questão também moral, a questão daquilo que é certo e errado. Como uma menina diz: se eu amo o meu namorado, qual é o problema da gente viver o sexo livre? A gente se ama. Então, dentro da mentalidade dela, se ama, pelo menos se estão se amando durante o período, liberação geral, pode tudo. É um mundo que nos incentiva a derrubar as fronteiras, mas também os limites. É um mundo que advoga um mundo sem fronteiras, é verdade, o preconceito é terrível. Mas um mundo sem fronteiras, um mundo sem limites, ele é perigoso. Porque não tem critério. O que é certo para você pode não ser certo para o outro. E se não é certo para o outro, ele invade, ele toma conta. Então, a família, jovens sem perspectiva nenhuma sobre construir lares. Jovens que não pensam em ter família, em casar. Nós vemos uma realidade da juventude antigamente era 18, 20 anos, a gente pensa em casar. Hoje o jovem, ele com 20, 25, 30, 35 anos está na casa da mãe, do pai. E alguns dizem assim: você pensa em casar? Não, está cedo, para que pensar com isso? Algumas coisas estão influenciando esses comportamentos. Às vezes porque tem negligenciado responsabilidade um pouco mais cedo. Então, falta de sonhos. Nós percebemos o caos na família quando nós vemos também a questão do divórcio. Cada vez mais crescente. Casamentos que acontecem no final de semana, no mês, no outro mês, já não existem mais. E é tudo tratado com normalidade. Tudo tratado com tamanha normalidade. Já não nos espanta. Casamentos, alguns, que gastam fortunas. E mudei de ideia. E rompe. Fiquei chateado com alguma coisa. E a primeira coisa é romper com os compromissos feitos. Alguns estão se aventurando sem entender o significado da vida do casamento. Uma tragédia. E quando a gente fala sobre esse texto, quando a gente olha para esse texto de Neemias, ele tem muito a nos ensinar. Como que está a sua casa, meu irmão? Como que está a sua família? Como que estão os seus relacionamentos? Os seus filhos, como é que estão? Existem valores, existem verdades nos seus filhos. A sua casa, você olha para a sua família e para os seus filhos, para os seus familiares, para o seu pai, para a sua mãe. Você vê saúde emocional. Você vê estabilidade nos relacionamentos. Quando você olha assim na sua realidade, você percebe, por exemplo, os pais que estão aqui, você percebe nos seus filhos assim, firmeza, convicção, princípios. Eles têm princípios, eles estão preparados para assumirem responsabilidades. Eles estão na presença de Deus, a sua casa, a sua família está na presença do Senhor. Como que está o seu casamento, aos casados? Vocês têm vivido a vida dois assim, plena, abundante, abençoada por Deus? Então vamos hoje, eu preciso ser objetivo aqui. Nós vamos iniciar. Primeiro nós precisamos ter essa percepção que Neemias tem. A proposta é que nós não vamos entregar responsabilidade a um, mas a proposta é que nós precisamos envolver todos quanto possível em restauração. Toda casa, toda família, ela precisa de restauração. Todo mundo, toda pessoa. Vira e mexe, você precisa ir no médico, não porque você está no doente, mas porque você precisa fazer um check-up. E o médico ali, tem algumas pessoas falam: eu nem gosto de ir
para não vir, você vai e você vem com um monte de problema. Mas se não for, é pior. Nem sempre a gente ouve o que a gente gostaria, mas é a melhor coisa para experimentar o tratamento, a cura. Na família não é diferente. Existem muitas coisas que estão de mal a pior na família. Todas as famílias, não existem famílias perfeitas. Todas as famílias precisam de restauração, de cura, curas emocionais, pessoas que precisam perdoar, pessoas que guardam no seu coração mágoas, pessoas que não conseguem, pessoas que guardam mágoas profundas. Eu estava vendo uma história de um irmão que ele estava dando um testemunho, um cristão já há muitos anos, e ele falou: olha, eu nunca disse isso para ninguém, mas eu senti a importância de testemunhar, porque Deus é um Deus de amor. E ele falou que agora já um pai de família, passaram-se mais de 30 anos, ele nunca tinha contado para ninguém, e ele disse na sua igreja que ele tinha sido abusado pelo próprio pai quando criança, pelo padrasto, e ele carregou aquilo na vida dele, né? Era um pavor estar em casa, e durante um período, até que ele casou, foi embora e construiu a sua família, voltou a falar e tudo. Sabe, áreas que você diz está tudo resolvido e não está resolvido? Áreas que precisam ser curadas no nosso coração. Perdão que precisa ser estabelecido. Porque o perdão e a cura envolve isso. Amar envolve perdoar. Mas nós precisamos então compreender, fazer um diagnóstico real de como nós estamos, como está a sua família, como está o seu relacionamento, como está o seu relacionamento com aqueles que você já não convive mais, pai, mãe. Pessoas que falam assim: olha, o pai foi embora, a mãe que foi embora, não fui eu, e eu tenho culpa, Senhor. Eu creio que Deus, Ele pode ser que Ele esteja também falando e desafiando você, meu irmão, a minha irmã, ou minha irmã, dizer: não interessa quem foi embora, perdoa, vai, expresse, fale, deixa essa ferida ser curada. Sabe, enquanto a gente carrega algumas coisas no coração, a ferida, ela continua aberta. Tem pessoas que voltaram a conversar, tem pessoas que, sabe, voltaram ao relacionamento, mas nunca tratou a ferida de verdade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Existem coisas que não foram tratadas, às vezes, entre o cônjuge. Não, nós voltamos a falar, tivemos um problema sério, uma coisa que, olha, ele me decepcionou, tudo, mas na verdade aquela ferida, ela continua aberta. Precisa acontecer cura. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus, Ele está interessado em curar coisas na sua alma, coisas na sua vida. E muitas vezes isso vai passar pelo processo de perdão. Perdão dentro da família. Mas se a gente ignora, não acontece. Quando a gente olha para o texto de Neemias, esse texto fala de uma grande restauração, de uma grande reconstrução de Jerusalém, os muros do templo. Havia ruínas, o povo tinha sido sequestrado, tinha sido levado para o exílio, e eles estavam no exílio da Babilônia. Neemias, ele está no palácio do rei, ele é copeiro, servia ali o alimento, o vinho para o rei. Ele tomava primeiro, porque se tivesse envenenado, Neemias, ele que morreria, não o rei, poupava a vida do rei. Tamanha responsabilidade, mas ele vivia num privilégio, ele vivia num luxo só. Neemias, ele está muito bem, Neemias não está com problema, a vida de Neemias está correndo tudo muito bem. Mas o texto é lindo porque mostra que sensibilidade Neemias tem diante da sua família, diante da sua cidade, diante do seu povo, diante das necessidades ao seu redor. Eu queria conversar com os irmãos aqui, não sei se os irmãos conseguem descer os slides, algumas lições. Primeiro, importante a gente lembrar, como nós vamos falar desse livro, o nome de Neemias quer dizer: o Senhor consolou. Vamos falar junto? O Senhor consolou.
o nome de Neemias. É consolo de Deus. Interessante, alguém que traz no peito o nome do consolo do Senhor. O Senhor consolou e ele se torna esse consolo também. Como copeiro do rei, tinha suas obrigações ali. Mas Neemias, ele revelou preocupação de 4 maneiras. De 4 maneiras ele revela preocupação. Porque o que acontece? Ele pergunta, o povo diz, como é que está o povo? Como é que está a minha cidade? Como é que está Araçatuba? Como é que está o Brasil? Como é que está a minha cidade, o meu povo? Como é que está a minha família? Como é que estão os meus irmãos? Como estão os meus parentes? Como é que está a minha terra natal? Como que está o meu povo? Como é que estão os meus filhos? Como é que está? Imagina a pergunta de Neemias, como é que está a nossa cidade? Como que está o nosso povo, a nossa família? E eles dizem, olha, está todo mundo numa miséria, numa tristeza só. Estão arrasados, foram levados para o exílio. Ele diz, os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria, em grande desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A cidade está em ruína. A cidade está em ruína, assim como as famílias, assim como meus irmãos, como a nação, como o povo. Quantos lares estão em ruínas? Quantas pessoas estão dizendo, olha, eu só não vou embora dessa casa porque eu tenho isso, e vai pegar mal para um monte de gente. Alguns dizem, eu tenho filhos. Quantas famílias, quantos filhos não dizem, eu só não abandono essa casa, porque olha... Por Deus eu não abandonei ainda, porque quantas pessoas, quantas famílias estão em ruínas, quantos lares, meus irmãos, se nós fôssemos fazer uma investigação, se nós fôssemos caminhar nas ruas da nossa cidade, quantas famílias estão vivendo em ruínas, brigas, contendas. Neemias, ele pergunta sobre o seu povo, e a resposta é essa. E ele não ignora, ele não dá com os ombros, mas ele revela preocupação com o seu povo. Qual vai ser o futuro dos nossos filhos? Qual vai ser a sua história? Qual vai ser a história de amanhã, jovem? Qual vai ser o futuro da sua vida, meu irmão, minha irmã? Qual vai ser o futuro? Você se preocupa com isso? Neemias, ele demonstra preocupação. E ele se preocupou ao ponto de se importar. E diz o texto que ele se importou e ele quis, ao se interessar pela própria situação do povo, do versículo 1 a 3, mostra o interesse dele. Neemias, ele sabe que as famílias, que a cidade tinha sido atacada. E ele demonstra interesse. Eu sou pai de 2 filhas. Eu sei que essa sociedade quer tomar conta das minhas filhas. Eu sei sobre os ataques que possam receber na minha família. Eu sei disso. Então nós precisamos ter interesse pela nossa família. O que passa? Quais são as coisas que têm cativado a atenção? Quais são as coisas que têm ocupado o coração dos seus filhos? Quais são as coisas que têm ocupado o seu coração? O que está se passando dentro da sua casa? Talvez alguns filhos aqui dizem assim, olha, lá em casa a gente não tem tempo para conversar. Eu não tenho tempo, há muito tempo eu não sento com a minha mãe, com meu pai para conversar. Você sabe a condição, você sabe o que está passando. Alguns pais guardam talvez problemas assim terríveis e não quer compartilhar com o filho porque não encontra espaço para compartilhar com seus filhos, para compartilhar com seus familiares. Lutas, tem pessoas que estão com o coração aflito, problemas no trabalho, mas não encontram espaço para compartilhar. Neemias, ele pergunta, ele está interessado. Ele está interessado como que está o povo. Em vez dele ficar lá no seu conforto, vivendo a sua vida. Olha, daqui para frente eu vou pensar nos meus objetivos, os meus planos. Deus me diz, a mim e a você, meu irmão, não faça isso, é loucura. Deus te deu uma família. Deus te deu um lar. Deus te deu pessoas que você sim deve prestar conta, sim. Eu falo inclusive para aqueles que moram sozinhos, solteiros. Eu falo também para você, meu irmão, que já é adulto, já tem a sua família. Você deve sim satisfação e cuidado aos seus pais, saber como eles se encontram, como ela se encontra. Filho, você deve sim estar preocupado com os seus pais. Neemias, ele demonstra interesse, mas ele também se importou ao ponto de chorar.
versículo 4, acompanhem comigo, olha o que diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Ele ouve, e o seu coração é tomado de uma dor que o leva às lágrimas. Qual foi a sua reação? Eu fiquei... Essa situação, inclusive, meus irmãos, se a gente perceber quantas crianças foram vítimas, estão sendo mortas, terrível. E os suspeitos são, em alguns casos, são os próprios pais. Os maiores suspeitos são aqueles que cuidavam. Como que você ouviu essa tragédia nessa escola? De crianças, bebezinhos. Sabe qual é um perigo que a nossa sociedade corre? A gente se acostumar com tragédia. A gente ouve a notícia e aquilo não mexe mais com a gente. E sabe o que é terrível? Isso vem para dentro de casa. A gente percebe o distanciamento de um filho, mas aquilo não incomoda mais. A gente percebe que o nosso relacionamento familiar está sendo muito vazio, frio, e a gente se acostuma. A gente pode se acostumar com notícias ruins, com tragédia. Mais um morreu. O que é mais um no meio de 400 mil pessoas? E aquilo já não nos sensibiliza, não nos leva a lágrima, a chorar com os que choram, como a Bíblia nos ensina. A estar juntos, nos aproximar, demonstrar algum tipo de amor, de consolo, de hombridade. A gente percebe os filhos, muitas famílias estão sendo dilaceradas aos olhos. Alguém me disse há pouco tempo: olha, pastor, eu não sei, minha mulher, ela fica 24 horas assim ligada no celular. 24 horas. Tem dia que eu chego, a comida nem foi feita. Meus irmãos, não apenas pelo motivo de ser viciante, mas eu disse para ele: e o que você vai fazer? Ele falou assim: eu não sei até quando eu aguento não. Não, esse não é o caminho. O caminho é lutar. O caminho é ter consciência que isso é grave. Marido, esposa, é grave o distanciamento, a falta de comunicação. Se vocês não estão sentando para conversar, se vocês não têm tempo para vocês, é grave. É um problema grave no seu casamento. Pais, se você não tem tempo com o seu filho, se você não está conseguindo se aproximar, isso deve te levar às lágrimas. Você está perdendo pessoas preciosas. Se os seus filhos estão com algum problema e você sabe que é difícil, que isso vai afetar a conduta deles, e você vai vivendo dia após dia, isso não te assusta, isso é grave. Filhos, se você está vendo o quebra-pau dentro de casa com os seus pais, os conflitos, e você fica vivendo isso como se fosse uma coisa natural, vendo brigas dentro de casa, e você como um servo de Deus, como um cristão, isso não mexe com você, isso é grave. Neemias, ao ouvir os problemas do seu povo, ele chora, porque ele viu que aquilo ali não podia acontecer, não é comum, não pode. Levou ao quebrantamento. Leva ele ao quebrantamento. Ele não viu como natural. Não veja como natural os conflitos. Não veja como natural o distanciamento nos relacionamentos. Não veja como algo natural. Ele viu e ele chora. Então ele quer saber a situação. Ele se interessa para saber. Toma aquela tristeza sobre a realidade do povo cativo, escravo, a cidade queimada, os muros queimados, o templo queimado, tudo destruído pelo o rei da Babilônia, o povo escravo, miséria, fome, doenças. Isso leva o homem de Deus às lágrimas. E a Bíblia diz que ele passa um período de oração. E isso é a terceira coisa que ele faz. Ele começa a interceder pelo povo. Ele se importou ao ponto de interceder. Versículo 5 em diante, diz assim a palavra. Acompanhe aí. E disse: ah, Senhor. Percebe? Ao saber, ele começa a orar. Ah, Senhor, Deus dos céus. E olha como que é a sua oração. O relacionamento dele. Ele não ora a qualquer Deus, ele ora ao Deus dos céus, o soberano Senhor.
Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos à oração dos teus servos, e os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite. Neemias, ele começa a interceder, ele começa a lutar em oração. Ao ver a miséria, ao ver os problemas, a ruína, ele começa a morar, a interceder. Ele sabia que aquela cidade de Jerusalém, não era para ser uma cidade de ruína, mas era para ser uma cidade onde o nome do Senhor é invocado, um lugar abençoado por Deus, um lugar cheio, um lugar abençoado, cheio de vida. Mas a cidade está com os muros derribados, a cidade está com as portas do templo destruídas, a cidade está com as famílias em miséria. E ele intercede, ele ora. E a oração é uma arma poderosa que Deus nos deu. A oração é uma arma poderosa que Deus nos deu. Nós precisamos, meus irmãos, clamar ao Senhor. No livro, ele tem pelo menos 12 períodos de oração. Neemias, um homem de oração. 12 períodos. O livro, ele menciona 12 vezes que Neemias ora ao Senhor. Interessante. Começa e termina o livro com oração. Como que está a sua vida de oração, meu irmão? Qual foi a última vez que você orou de verdade pelo seu lar, pela sua vida? Nós oramos, Senhor, abençoa o meu lar. Senhor, obrigado pelo pão. Obrigado, Senhor, abençoa o meu lar. Mas sobre essas áreas, Senhor, livra os meus filhos da pornografia. Senhor, livra-me de agir com agressividade com as minhas próprias palavras. Senhor, livra-me do egoísmo dentro da minha casa. Eu quero ser uma bênção, Senhor. Às vezes você precisa orar, Senhor, eu tenho sido tão arrogante com os de casa. Lá fora eu consigo me dominar, eu trato as pessoas bem, mas quando eu chego em casa, as minhas coisas não estão em ordem, do jeito que eu gostaria. Eu tenho sido tão arrogante. Senhor, me livra desse comportamento, porque isso é um tipo de violência para com a minha família. Qual foi a última vez que você orou dessa forma? Senhor, me livra de gastar tempo com coisas desnecessárias, de sujeira, que tem contaminado o meu coração. Meu pai não quer saber das coisas de Deus, ou alguém viciado na família. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho pedindo a libertação de um pai, de um irmão que tem algum vício? De vez em quando eu vejo algum pai dizer: minha filha fica 24 horas no celular. Eu falo: caramba, qual a idade? Já jovem, adolescente. E aí, como que é o relacionamento? É terrível. Mas você vai ver, há uma ausência, há uma lacuna. Não houve afeto, não há carinho, não há abraço, não há conversa, não há afeto. E a coisa vai se distanciando. E é verdade, essa é a realidade. Sem escola, jovens em casa, adolescentes, podendo dormir até tarde. O que está fazendo a mente dessa turma? Entende? Meus irmãos, como a família precisa. Durante esse mês nós vamos entrar em algumas áreas dessas e falar um pouco mais sobre isso. O Neemias, ele se importou. Ele se interessou pelo povo, a situação do povo. Ao ver, ele não tratou com desdém, ele chega a chorar. Mas ele intercede pelo povo. E por último, ele se oferece para fazer algo. Isso é lindo em Neemias. Olha aí, meus irmãos, os últimos versículos. Versículo 11. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. O que Neemias vai fazer no capítulo 2? Ele vai pedir autorização para o rei. Porque ele está arrasado. Ele vê o quadro que está. E espero que você perceba algumas áreas na sua vida, na sua família, que precisa de restauração. Relacionamentos, o amor, o carinho, há beijo lá nessa casa, há afeto, há abraço na sua família.
Quais são as áreas que Deus precisa curar e restaurar? Comunicação, a gente não tem tempo um para o outro. Talvez a maneira de falar um com o outro, a maneira de tratar, os relacionamentos, o amor na vida conjugal. Quais são as áreas que precisam de cura? Neemias, ele se coloca à disposição porque ele vai até o rei. Só que o coração dele está arrasado. E ele não é hipócrita. E ninguém pode comparecer diante do rei. Ninguém podia comparecer diante do rei com o semblante caído, triste. Tinha que aparecer bem, tá, sabe? Aquela ideia, passa uma maquiagem no rosto e finge que está tudo bem. Hoje, cada vez mais estamos nos tornando especialistas nesse tipo de coisa, né? São fotos no Facebook e parece que a família é assim, não tem defeito, a coisa é nota 10, sustância mesmo. Mas aí no dia a dia, na realidade, é conflitos, briga, distanciamento, carências, solidão. Lá não tem como passar maquiagem. Ele chega diante do rei. O semblante de Neemias está caído, ele está triste, porque sabe que o seu povo está sofrendo, sua cidade está sofrendo. E aí ele vai pedir para o rei autorização para ir lá. Ele ora a Deus, e a oração dele é: eis-me aqui, Senhor. Ele diz: Senhor, manda um anjo, porque a gente muitas vezes ora: Senhor, olha, manda alguém lá para fazer, para falar, para responder, resolver o problema lá em casa, Senhor. E o Neemias, ele não faz isso. Ele diz: Senhor, me abençoa, usa-me, eis-me aqui, eu me ofereço para ser, Senhor, esse instrumento na restauração. Você pode falar isso para Deus hoje? Senhor, a minha casa, os meus filhos, eles não vão perecer no inferno, eles não vão ter um futuro sem uma vida estabilizada, se depender de mim não. Eu me coloco nas tuas mãos, Senhor, hoje para interceder pelos meus filhos, pelo meu lar. Meu irmão, minha irmã, você pode ser um instrumento de restauração na sua história, na sua família. Neemias, ele se coloca à disposição de Deus. Ele disse: eu abençoo, porque eu vou entrar na presença do rei. E isso ele estava dizendo ali, naquele contexto, significava morrer. Significava, às vezes a gente não quer ser contrariado, né? Eu sei da luta, meus irmãos. Às vezes a gente vai falar com o filho, querer corrigir, é um negócio, aí fica aquele climão. A gente não quer que fique o climão, mas você releva, você deixa. Você vê as coisas erradas, aí você deixa, ou você vai confrontar. Você fala: mas se eu for confrontar, aí vai sair espinho. Será que você não precisa de direção de Deus? Será que você não precisa de estar mais na presença de Deus para a restauração? Você não está querendo fazer as coisas do seu jeito? Às vezes nós, pais, nós somos muito duros. Nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Na minha época era assim, na sua época era assim, hoje não é. Como, Senhor? Nós precisamos de sabedoria. Senhor, como que se restaura a vida na minha família hoje? Como se restaura? Me ajuda hoje, usar as ferramentas de hoje, o tempo de hoje. Você não está há 20, 30, 40, 50, 100 anos atrás. Você não está mais naquela época. Hoje as coisas são diferentes. Senhor, como é que eu resgato o meu relacionamento com os meus filhos, com o pai, com a mãe? Como é que a gente consegue viver um ambiente de bênção dentro da minha casa? Como, Senhor? É em Deus que a gente busca. Ou a gente pode se acovardar, como Neemias poderia dizer: eu estou aqui no palácio do rei, eu vou passar um tempo intercedendo, orando, e que Deus abençoe. Senhor, se eu faça lá, não ia ter a restauração, nada ia acontecer. Mas ele ora, mas ele diz: Senhor, eis-me aqui. Abençoa, Senhor, porque eu vou diante do rei. Estou correndo risco de morte. O rei podia matar quem ainda mais um copeiro. Ele não era nem conselheiro do rei, mas ele era um copeiro. Senhor, me abençoa, porque eu posso perder a vida hoje. Eu vou falar com o rei, eu não vou me acovardar. Eu estou vendo que a família, a cidade está em ruína, e eu não vou me acovardar. Eu estou vendo o meu casamento que precisa de cura, de restauração. Eu não vou me acovardar. Eu estou olhando para os meus filhos. Eu sei que eles precisam de voltar para Deus, de serem libertos. Eu não vou me acovardar. Eu estou olhando para essa cidade, Senhor, e eu tenho visto as drogas tomando conta da juventude, as famílias, os casamentos sendo destruídos. E nós não vamos nos acovardar. Não vamos, como igreja, não vamos nos acovardar. Amém, irmãos? Amém? Será? Você tem coragem de falar isso para Deus? Senhor, eis-me aqui. Pela sua família. Senhor, eis-me aqui.
Lição de casa. Você precisa ter uma visão como está a sua casa. Como Neemias. Como é que está? Você precisa fazer essa pergunta para você. Nós estamos bem ou mal? Nós estamos andando com Deus. Deus está presente nessa família ou não? Seja sincero. Você precisa ter uma visão clara. Neemias, primeiro, ele teve uma visão correta das coisas. Segundo, você precisa responder o que você vai fazer. Se você vai ser indiferente ou não. E eu quero sugerir para você, em nome de Jesus, restaurar o altar da sua casa. O altar da oração. Você tem um canto na sua casa que você dobra o joelho? Você tem um lugar que você lê a Bíblia e ora a Deus? Qual é o seu cantinho de oração? Qual é o tempo? Restaure o altar. Restaure o altar da oração. Meus irmãos, restaure o altar na sua casa. Não vai ser brigando, não vai ser, não vai ser na força, vai ser no poder do Espírito Santo que a sua casa fica de pé e se mantém de pé. É no poder do Espírito Santo, é com sabedoria. Deus vai colocar a palavra de sabedoria, vai te dar estratégia, jeito para você restaurar, ajudar na restauração da sua família. Restaure o altar, em nome de Jesus. Onde Deus está dentro dessa casa, qual é o lugar que Deus é invocado nessa família, nessa casa, nesse lar? Qual é o tempo? Quem é que vai invocar a presença de Deus? Quem é que vai invocar, senão você, meu irmão, minha irmã? Você é o escolhido do Senhor para restaurar o altar. O que é o altar? Não é aquelas coisas de acender vela, o altar é o lugar, porque Deus, a Bíblia diz que não habita em templos construídos por mãos humanas, amém? Não adianta querer fazer altarzinho, capelinha para Deus. A Bíblia diz que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Você acha que porque tem essas paredes aqui, a gente coloca uma placa de igreja, Deus está aqui? Deus habita no coração daquele que crê. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Esse é o Senhor. Esse é o Deus vivo e verdadeiro. Restaura o altar. Em nome de Jesus. Todos os dias. Comece. Retoma. Eu vou interceder pela minha família. Eu vou interceder pelos meus parentes. Eu vou interceder pelos meus amigos, pelos meus parentes, imagina. Talvez você não mora mais, seus irmãos precisam de Jesus. Deus pode fazer coisa tremenda na casa deles também. Restaure o altar. E por último, coloque-se na brecha. Se coloque à disposição de Deus. Tenha a visão correta. Restaure o altar. E se coloque à disposição de Deus, porque Deus pode te usar. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Nós vamos orar. A gente tem 2 maneiras para a gente orar. Não vou chamar ninguém aqui na frente. Mas se você quer tomar uma decisão hoje, esse mês vamos continuar falando sobre família. Vamos entrar em alguns assuntos até mais delicados. Mas se você quer tomar uma decisão hoje, de lutar pela sua família, se colocar diante de Deus, aí onde você está mesmo, eu queria só que você ficasse de pé. Se você fala, Senhor, a palavra falou ao meu coração. E eu sei que eu precisava ouvir isso hoje do Senhor. Eu entendi, Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre a minha família. Antes de algo acontecer comigo, vai acontecer dentro da minha casa. Coisas que precisam acontecer na minha vida. Se você creu, se você ouviu a palavra do Senhor. E você, como Neemias, quer dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Usa a minha vida. Eu me coloco à tua disposição. Fique de pé e vamos orar comigo. Se você quer tomar uma decisão hoje, por lutar pela sua família, ore comigo. Fique de pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, fale com Deus aí, meu irmão. Fale, Senhor, eu me comprometo. Vamos falar juntos? Senhor, eu me comprometo a avaliar a minha vida, a investigar a minha família, para que, havendo áreas que precisam de restauração, eu me coloco à tua disposição para participar disso. Mostra-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, a reerguer a minha casa, reerguer a minha família. Em nome de Jesus, dá-me sabedoria. Ajuda-me, Senhor, reconstruir o altar da comunhão com o Senhor. Eu me comprometo
de lutar pela minha família, pelos meus familiares. Eu me comprometo a orar por eles, porque eu quero ver a minha família de pé na tua presença. Por isso eu peço ao Senhor, abençoa-me, para que eu seja bem-sucedido. Em nome de Jesus. Amém.